Graça e paz, meu amado irmão. Graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para adorar o nosso Deus, para cultuar o Senhor. Hoje é quarta-feira, nós nos reunimos às 8 horas para orar, para ler a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a deixar aberta a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, é o livro que nós estamos estudando. Primeiro eu quero ler com você o versículo 5 de Colossenses 2. Diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Exatamente assim, meus irmãos, que me sinto. Embora fisicamente esteja longe de você, nós estamos unidos em espírito e me alegro em ver como nossa igreja tem vivido, tem caminhado. Apesar das dificuldades, apesar do nosso isolamento, temos dado bom testemunho e glorificado o nome do nosso Deus. E hoje, reunidos, nós vamos ter 2 momentos, como fazemos toda quarta-feira. Primeiro, de oração, onde nós vamos estar intercedendo pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelas autoridades, pela nossa igreja, clamando por mais trabalhadores, pela salvação dos nossos amigos, familiares, pela salvação das pessoas de uma forma geral, dos perdidos de uma forma geral, por avivamento, pela nossa construção, pelos enfermos, pelas oportunidades que Deus nos dá de testemunhar da sua palavra. Por isso eu quero convidar você agora, junto comigo, a fechar seus olhos, unir a sua fé à minha, e nós clamarmos ao Senhor como temos feito. Feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Cristo, nos reunimos como igreja do Senhor, no nome do Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo, porque todo poder, autoridade e majestade pertence ao Senhor e somente a Ti. Sabemos e cremos que o Senhor é o nosso único e verdadeiro refúgio. Tu és o nosso Deus, a nossa segurança, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. E em Ti nos abrigamos, e em Ti buscamos direção, orientação e pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, para cada membro dessa igreja, para cada membro da Tua igreja espalhada, não só aqui nesse lugar, nessa terra, mas em todo o planeta. Que o Senhor levante uma igreja viva, avivada por Tua presença, pelo Teu Espírito, útil ao Senhor, vivificada pelo Teu poder, para que sirva o Senhor e glorifique o Senhor em toda e qualquer oportunidade. Temos vivido um tempo difícil, temos vivido um tempo de medo, de receio, de insegurança, de incerteza, de perigo de vida, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Então pedimos a Tua paz, Tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre a Tua igreja. Pai querido, nos dê oportunidade de, nesse tempo onde a humanidade se sente insegura, de falar do Teu amor, de mostrar Jesus a cada pessoa. Também apresentamos a Ti as autoridades do nosso estado, da nossa nação, de todos os países desse planeta. O Senhor dê a cada um sabedoria, recurso, intervenha na vida de cada país, para que cada um esteja sendo guiado pelo Senhor e sendo útil ao Senhor no combate a essa enfermidade. Pedimos a Tua intervenção, Pai. Cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor intervém na história da humanidade e por isso pedimos a Tua intervenção. Milagres, trazendo a cura, manifestando o Teu poder para que o nome do Senhor seja exaltado. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo espalhado na face dessa terra para que a Tua vontade seja cumprida e o Teu poder seja manifestado. Pai querido, oramos pelas famílias, que o Senhor abençoe cada lar da Tua igreja, cada lar do Teu povo, solidificando as famílias sobre a rocha, dando aos homens sabedoria vindo do Senhor para lidarem com as questões da sua casa, para serem os sacerdotes, para cuidarem da sua família, dando às mulheres sabedoria para edificar seus lares,
para cuidar dos seus filhos, para abençoar a sua casa, não destruí-la, dando a Deus, aos filhos, espírito de submissão, de compreensão, que precisam ser unidos, estarem sob a autoridade dos pais e honrarem e respeitarem os pais. Pai querido, abençoa cada membro da tua igreja, cada área, cada ministério, cada um se sinta confortado e consolado e fortificado pelo Senhor. Traz avivamento à tua igreja. Desperta em cada um o anseio, o desejo de buscar do Senhor a direção, de buscar no Senhor a força, de buscar no Senhor, na tua palavra, a sabedoria. Traz fome, Deus, ao teu povo, sede ao teu povo da presença do Senhor, fome da tua palavra, para que o teu povo cresça, seja edificado, seja abençoado e seja útil e frutifique nesse tempo. Envia mais trabalhadores para essa seara, Pai. Os frutos estão aí, os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas da tua palavra. Desperta na tua igreja cada membro para que cada um sirva ao Senhor com amor, com dedicação, com poder, com autoridade vindo do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te honramos e pedimos ao Senhor que o Senhor cuide de cada um e supra as nossas necessidades, no nome de Jesus. Amém. Irmão, como eu disse, nós estamos estudando o capítulo 2 de Colossenses. Então, deixe sua Bíblia aberta. Eu quero fazer um pano de fundo. Eu quero dar para você que está começando hoje, pela primeira vez, a compartilhar conosco, porque nós estamos no capítulo 2 já. Nós estamos, na verdade, no verso 15 de Colossenses 2. Mas para aqueles também que já nos acompanham, eu preciso de fazer uma retrospectiva de tudo de uma parte do que a gente viu, para a gente poder se situar melhor. Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Colossos para combater uma heresia que tinha acabado de chegar lá e que estava começando a se infiltrar na igreja, trazer problemas para os irmãos que já ali estão. Paulo está preso, provavelmente na prisão de Roma, e ele então recebe a visita do pastor dessa igreja. Paulo não fundou essa igreja, não conhecia aqueles irmãos, nunca tinha ido lá, nunca tinha visitado, mas Epáfras, que é o pastor dessa igreja, vai a Paulo na prisão e conta da dificuldade que eles estão passando para combater aquela heresia, e Paulo então escreve essa carta à igreja de Colossenses para que aqueles irmãos possam estar atentos àquela heresia e possam combater essa heresia. Quem são os gnósticos? Os gnósticos são, na época, uma religião, uma heresia, uma seita, que ela traz uma grande mistura, uma grande miscelânea de várias religiões, religiões místicas do paganismo, religiões que gostam de esoterismo da época, misturada a filosofia grega, mistura o judaísmo e também um pouco de cristianismo, faz uma miscelânea. Existiam várias linhas, vários pensamentos gnósticos, mas de uma forma geral, eles criam um Deus, uma fé deísta, ou seja, Deus está inalcançável, ele não interfere na humanidade, ele está distante da humanidade. Ele criou as coisas, criou o universo, mas ele não interfere nisso. As leis naturais e alguns seres angelicais, que os gnósticos chamam de aeons, eles cuidam das coisas. Então, para o gnóstico, Deus está muito distante, muito longe, inalcançável, sem interferir no ser humano. Existem 30 camadas de seres angelicais até chegar à última camada desses que eles chamam de aeons. E então, para que houvesse alguma interferência de Deus, isso era impossível, porque Deus não pode se relacionar ou tocar ou se aproximar da matéria, porque para eles a matéria, a carne,
o corpo, são coisas da onde foi originado o mal. A carne, o corpo é da onde veio originalmente o mal. E Cristo, então, para eles, é um aeon. E está nessa última camada, nessa 30ª camada, afastado de Deus. Ele é um aeon que se manifesta num ser humano. Então, eles ensinam que Cristo é aquele que entrou, tomou posse, possuiu o corpo de Jesus no dia do seu batismo e o abandonou, saiu dele, o deixou no dia da sua crucificação. Então eles diminuem a autoridade de Cristo, a pessoa de Cristo. Por isso essa carta é uma apologia a Cristo. Por isso essa carta, Paulo defende essa pessoa divina de Cristo, o coloca no lugar dele, como Deus Trino, como a segunda pessoa da Trindade, para combater justamente essa heresia mística que confundia a cabeça das pessoas, que misturava muita coisa. Então essa carta é essa defesa. O tema dessa carta de Colossenses é justamente a supremacia de Cristo, em contraponto exatamente à doutrina gnóstica da época. Como eu disse, a gente está no versículo 15. Colossenses 2, capítulo 15. No entanto, para a gente entender um pouquinho melhor o 15, que é o versículo que a gente está hoje, eu preciso ler com você do 13 até o 15 para poder fechar um pensamento. Então, do 13 ao 15, a Bíblia que eu estou usando é a nova versão internacional, né? Então, diz assim a palavra de Deus: quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e as removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, como eu disse, Paulo está exaltando Jesus Cristo. Ele não é qualquer ser, um ser angelical. Muito pelo contrário. Ele é Deus. E ele está dizendo que quando a gente foi ressuscitado, quando a gente estava morto em nossos pecados, mas foi vivificado em Cristo, ele nos perdoou, cancelou todos os nossos pecados, perdoou todos os nossos pecados, cancelou toda a dívida que havia contra nós, e pegando esse cancelamento de dívida, pegando essa escritura de pagamento da dívida, ele cravou na cruz para que não houvesse mais dúvida alguma de que nós temos todos os nossos pecados perdoados. E tendo, diz o texto, que nós lemos esse verso 15, que é o que nós estamos estudando, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, o que Cristo fez? Ele venceu todos aqueles poderes malignos que dominavam a nossa vida antes de termos entregado ela a Jesus. É claro que os poderes sobre os quais Paulo está falando que Cristo despojou e triunfou e os venceu na cruz, não são poderes humanos. Claro que não. Esses são ordenados por Deus. São os poderes de seres demoníacos, os quais Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 6, a gente tem uma referência desses poderes, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão governando nas regiões celestiais. Aqui o verso 15 está dizendo que Cristo os venceu na cruz, despojou e os humilhou publicamente.
por que Cristo fez isso? Não era para que simplesmente essas autoridades demoníacas fossem humilhadas, simplesmente por isso. Não era essa a razão. Na verdade, Cristo faz isso para que a gente possa entender, para que o ser humano possa compreender, e principalmente nós, aqueles que foram vivificados nele, aqueles que foram feitos filhos de Deus nele, para que nós pudéssemos entender que nós não estamos mais subjugados por essa autoridade. Agora, aquele que reina, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida é Cristo. Não com um governo mais de escravidão, opressor, como vivíamos antes, mas tendo perdoado todos os nossos pecados, a gente pode olhar para aquela cruz de Cristo e saber que nós somos filhos de Deus porque os nossos pecados foram perdoados. Tudo que nos impedia de nos aproximar de Deus foi retirado, foi cancelado. Toda a nossa dívida, toda a vergonha, toda a culpa foi retirada da nossa vida. Eu não preciso mais de ter vergonha de me aproximar do Senhor. Eu não preciso mais de ter medo de me aproximar do Senhor. Eu não preciso ter mais insegurança quanto ao que Deus vai fazer com a minha vida. Ter medo de Deus, muito pelo contrário. Agora em Cristo, com os meus pecados cancelados, posso me aproximar dele. Posso viver essa nova e viva vida plena, em Cristo. Posso conhecê-lo, posso me aproximar dele. É para eu olhar para aquela cruz e saber, olha, não tem mais autoridade sobre a minha vida que não seja a de Cristo. Não devo mais nada ao pecado, não devo mais nada, não sou mais propriedade de Satanás, não pertenço mais a Satanás, estou livre, estou liberto, meus pecados foram perdoados. Satanás foi vencido. Aqueles demônios que tinham autoridade sobre a minha vida foram vencidos. Eu não preciso mais me submeter a eles, muito pelo contrário. Eu tenho total e plena liberdade para viver a nova vida em Cristo, para dar bom testemunho do que Jesus Cristo tem feito na minha vida, para mortificar cada vez mais as tentativas de aquela natureza pecaminosa que existia, que havia, que dominava o meu coração, para que eu possa mortificá-la, porque agora em Cristo sou mais do que vencedor nele. Então é isso, meu amado irmão. Nós somos chamados a uma vida de triunfo, como Cristo triunfou sobre a cruz, na cruz. Nós fomos chamados a uma vida não mais de escravidão no pecado, mas de vitória, de crescimento em Cristo. É isso que esse versículo quer dizer, quer mostrar para a gente. Cristo publicamente triunfou sobre o poder de Satanás, para que ninguém mais pudesse ter dúvida da autoridade, do poder de Cristo. E esse Cristo habita em nossas vidas. E esse Cristo habita em nós para que nós sejamos novas criaturas nele e possamos viver para a glória dele. Quero aproveitar esse momento, na conclusão desse versículo 15, para convidar você, a convocar você a viver para a glória de Deus nesse tempo nebuloso, difícil que nós estamos enfrentando. As pessoas nunca tiveram tanto medo. As pessoas nunca tiveram tão inseguras na sua vida quanto nesse tempo. Isso são oportunidades enormes para a Igreja de Cristo avançar, mostrar o poder de Cristo sobre todas as coisas. Isso é uma oportunidade única em que nós precisamos nos apresentar. Nós temos amigos, nós temos parentes que estão acessíveis, que precisam de uma palavra de conforto, que precisam de oração, que precisam de serem orientados e abençoados. E em Cristo nós temos toda essa autoridade. Em Cristo nós temos toda essa unção do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero convocar você exatamente a fazer isso. Ore pelas pessoas. Interceda pela vida das pessoas. Nas nossas orações, nos horários que nós estipulamos, ore por essa enfermidade, pela ação de Deus, pela intervenção de Deus, sim. Mas ore pelas pessoas. As
as pessoas que você pode orar por elas, que fazem parte do seu convívio, que você pode mandar uma mensagem e dizer: olha, meu irmão, olha, meu amado, olha, meu amigo, estou orando por você, estou orando por sua vida. Saiba que Deus é conosco, saiba que o Senhor é poderoso. Prega o evangelho para essas pessoas, faz uma ligação, conversa por um vídeo, através das redes sociais, ou manda uma mensagem, mas intercede, ore, peça a Deus autoridade, peça a Deus oportunidade de você testemunhar Jesus às pessoas. A verdade, meus amados irmãos, é que porque essa obra de Cristo foi perfeita e poderosa, porque Ele venceu essas autoridades demoníacas naquela cruz. Ele nos vivificou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele cancelou a nossa dívida e nós estamos indo para o céu. Se amanhã ou depois a gente não estiver vivo, nós vamos entrar na eternidade, sermos recebidos pelo Senhor Jesus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados. Nós temos certeza de que se morrermos aqui nesse mundo, vamos para o céu. Mas a verdade, meus irmãos, é que há muitas pessoas próximas de nós que ainda não conhecem Jesus Cristo, que podem ser a qualquer momento arrebatadas por essa doença, levadas por essa doença, mas precisam entregar seu coração a Jesus. O tempo está curto, os dias estão cada vez mais difíceis, os dias são maus, e nós precisamos, como igreja do Senhor, na autoridade desse nome de Jesus Cristo, no poder dele, nos levantarmos como aqueles que têm a vida, a salvação para proclamar. Cristo venceu Satanás naquela cruz. Cristo venceu essas potestades, esses principados naquela cruz, para salvar essa humanidade que hoje está insegura e com medo e perdida, que está ao nosso alcance. Ore por eles e peça a Deus oportunidade para falar de Jesus. Semana que vem, se Deus permitir, se Deus quiser, nós nos reuniremos mais uma vez e vamos dar continuidade a esse estudo. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Amém.